A Justiça de São Paulo negou em decisão liminar o pedido feito por Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha para retirar das redes sociais um vídeo publicado por Flávio Bolsonaro. A publicação associa o filho do presidente Lula às fraudes investigadas no INSS. Lulinha entrou com ação alegando que o conteúdo prejudica sua honra e imagem. Ao negar o pedido, a juíza afirmou que, neste momento, não há elementos suficientes para concluir se as informações divulgadas no vídeo são falsas. A magistrada também determinou a preservação dos dados relacionados às postagens. O processo continua em tramitação e o pedido de retirada definitiva do conteúdo ainda será analisado pela Justiça. Bianca Palharim. Então, você vê que a juíza falou assim, olha, não tem por que remover, já que há indícios, né? E se for o caso de uma investigação comprovar, né? E isso é importante. A gente tem que perceber a diferença entre alguém ser acusado e ser realmente, depois de investigado e depois de um julgamento, ser culpado. No caso do Lulinha, não tem nem porquê ser esse negócio aí de proteger a honra e isso aí é uma calúnia. Então, essa juíza, pelo menos, ela agiu de uma forma como a gente não tem visto muito no judiciário brasileiro, já que sempre tende a ser uma coisa que há viés, né? Eles têm cada vez mais demonstrado, muitos deles, né? Eu sei que não são todos, mas muitos deles têm demonstrado esse viés, esse lado e uma proteção aos que estão ligados ao poder, de uma certa forma, enquanto os que estão, né, do lado extremista, na cabeça de muitos deles, né, ou extrema-direita, qualquer coisa assim, aí esses são perseguidos até pela justiça. Mas o que a gente quer mesmo é que haja essa investigação e que realmente as coisas andem e que haja uma punição para os culpados. O crime aqui não é nem a questão de falar, porque quantas coisas eles não falam, o quanto que o Lula não falou, cara, de milícia, né, ligando o Jair Bolsonaro à milícia, e eles ligam a tudo que é tipo de esquema também, falando até que o do INSS é também do Bolsonaro. Então, quer dizer, se é a questão de acusação, todos os lados vivem fazendo acusações. A questão tem que provar e também tem que ter a investigação acontecendo. Mas me chama a atenção também que ele não quer muito provar que é inocente, né? A questão é o que estão falando. Então, há uma diferença entre você realmente provar que é inocente de você só querer proteger a sua honra ou o que estão falando sobre você. Há essa grande diferença. Ô, Geise, aqui no chat, que honra, muita gente perguntando. É constrangedor ler essa notícia, uma inversão do que interessa, né? É isso. Bom, primeiro que excelente pergunta do chat, né? Que honra. Agora é interessante, porque na decisão da justiça, da juíza, ela diz que não consta nos autos algum tipo de prova que consiga, né, identificar algum tipo de ilicitude no conteúdo que foi postado na rede social do Flávio Bolsonaro. Além disso, ela chama atenção para cautela que esse caso deve ser analisado justamente por conta do cerceamento de liberdade. Ela diz que tem que tem que abrir ali precedentes para o contraditório, que faz parte da política, afinal de contas, e ela diz também para evitar cerceamento indevido à liberdade de expressão, coisa rara de se ver hoje em dia, né? Um juiz preocupado minimamente ali com cerceamentos da liberdade de expressão. Primeiro ponto, a gente está num período bem delicado, inclusive justamente porque nós estamos em período eleitoral, então o próprio TSE impõe uma série de regras e uma delas diz respeito à propaganda negativa de outros adversários. Enfim, há ali uma série de questões bem burocráticas em relação a como esse tipo de conteúdo pode ser produzido. Eu, particularmente, acho que é uma regra do jogo que não tem o menor sentido, a menor validade. Veja, de fato, há investigações que nos levam a, pelo menos, questionar o relacionamento do Lulinha com o Careca do INSS. Tem trocas de mensagens a respeito disso, tem a questão daquela mesada que ele recebia de 300 mil reais, 3 mil reais, olha só, eu inocente, de 300 mil reais. Então, tem realmente essa relação com o escândalo do INSS. Veja, é um fato. A CPMI do INSS revelou isso, investigou documentos e chegou a essa conclusão. Então, se o Flávio Bolsonaro não puder reportar dados da esfera da realidade, se ele não puder reportar notícias, fatos,
significa também que nem a imprensa pode fazer? Então, é outra pergunta a se colocar a respeito desse caso. Me fez lembrar, inclusive, essa decisão do PT e do Lula de ir atrás das redes sociais dos vídeos que estão postando aqueles conteúdos de supermercado, que mostram como as comidas estão caras, né? Como os alimentos básicos, arroz, feijão, café, macarrão, tomate, cebola, como carne, como esses alimentos básicos do nosso dia a dia estão caríssimos e eles não querem mais vincular, não querem permitir que as redes sociais, que esse conteúdo suba e tenha engajamento dentro das redes sociais. Então, aqui é o mesmo caso, com a diferença que está envolvendo o filho do Lula, o famoso Em Condições Espartanas, lá em Madrid. Eu brinquei ontem no Jornal da Oeste, segunda edição, que nos anos 80 nós tínhamos o filme Um Príncipe em Nova York. Em 2026 nós temos Um Príncipe em Madrid, que no caso é o Lulinha curtindo lá as condições espartanas dele em Madrid. Então, abre um precedente perigosíssimo. Quer dizer, se nós não podemos falar fatos, que as investigações da CPMI e do INSS ligaram o nome do Lulinha ao careca do INSS e, portanto, ele aparece ali no meio desse bolo de corrupção, significa também que a imprensa não poderá mais reportar esse tipo de notícia? Então, precedente perigoso, milagrosamente estamos vendo aí, pelo menos nesse primeiro momento, a justiça tomando uma decisão correta. Paula? Olha, sinceramente, quem ligou o Lulinha com o careca do INSS foi a própria defesa do Lulinha, quando admitiu que sim, houve, por exemplo, a viagem do Lulinha junto com o careca do INSS para Portugal. Nessa viagem que eu estou mencionando, os cartões de embarque estavam na mesma reserva, aqueles números e letras de reserva, ou seja, não tinha como negar. Quem colocou a ligação entre eles foi a própria defesa. Foi, sabe quem também? A testemunha na CPMI do INSS, que disse exatamente isso que a nossa querida Geice trouxe, que ele teria recebido ali 300 mil reais de mesada durante um certo tempo, também teria recebido um valor de 25 milhões e outras viagens também. E também a troca de mensagens, né, entre a Roberta Luxinger e outros envolvidos, inclusive até mesmo do Lulinha, demonstram que realmente havia essa aproximação com o careca do INSS. Ou seja, quem fez essa ligação não foi o Flávio Bolsonaro, são as notícias. São os fatos que estão sendo mostrados. E agora eles querem que derrubem essa postagem. Vocês já ouviram falar daquele efeito Barbra Streisand? Sabe? Uhum. Existe esse... O que acontece? No começo dos anos 2000, essa atriz famosa nos Estados Unidos, ela tem uma casa ali na costa de Malibu, na Califórnia, e havia um fotógrafo que estava fotografando a praia e pegou e tirou a foto da praia e no fundo apareceu a casa de Barbra Streisand e postou num blog que tinha meia dúzia de acessos. Ela soube que essa foto estava lá, entrou na justiça para derrubar, porque ela não queria que fosse divulgado que era dela, ou que ela fazia parte, né, que ela tinha acesso àquela casa. O que aconteceu? Foi feito exatamente o oposto. Todo mundo ficou sabendo daquela foto e que aquela casa era dela. Foi um efeito completamente oposto. E eu digo isso porque esse tipo de atitude, por exemplo, que a defesa do Lulinha está tendo com esse caso, com esse vídeo, pode ter justamente esse efeito. Eu digo isso porque eu mesma não havia visto o vídeo. Eu não tinha me ligado nesse vídeo. E agora eu fiquei sabendo, fui ver e tá em todo lugar na internet. Ou seja, teve o efeito exatamente oposto. E agora, ainda mais com essa decisão da justiça de preservar a liberdade de expressão diante dos fatos que foram analisados, o efeito pode ser justamente o oposto. Então, tem que ter muito cuidado quando você quiser derrubar alguma coisa na internet com medo que isso irá se espalhar, porque o efeito pode ser justamente o contrário, viu, Adri? Certamente. Como está acontecendo nesse caso, nós mesmos estamos aqui exibindo esse vídeo, tá aí, o de Flávio Bolsonaro, tá na página, na rede social dele, fazendo essa associação que todo brasileiro está fazendo a partir dos noticiários em geral. Ludmila Lins Grilo, como juíza, essa juíza aqui de São Paulo acerta na decisão, aspas para ela mais uma vez, neste momento não há elementos suficientes para concluir que as informações divulgadas no vídeo são falsas, ponto. O vídeo pode prosseguir no ar, Ludmila. Então, a juíza, ela acertou, porque ela manteve a liberdade de expressão. O que o Lulinha, ele está tentando fazer, está tentando usar a justiça em benefício próprio para fazer calar qualquer conversa, qualquer menção à investigação na qual ele está
está até o pescoço e todo mundo sabe disso. Então, uma coisa é você antecipar a culpa, é você chegar na internet, fazer uma live, fazer um vídeo dizendo que fulano roubou quando ainda está em investigação, fulano fez quando ainda não recebeu uma condenação. Isso aí você não pode fazer dessa forma. Parlamentares ainda têm uma extensão disso aí. Nós não podemos, os parlamentares eles podem falar porque eles têm, ou teriam, né, imunidade parlamentar, imunidade material. Mas, pelo que eu estou vendo do vídeo do Flávio, ele não diz o Lulinha roubou, o Lulinha fez isso. Ele fala, mensagens mostram que isso e aquilo. Ó, mensagens revelam Lulinha, o filho do Lula, em um futuro na Suíça. Quem não viu que essas mensagens surgiram? Todo mundo viu, isso vazou, veio para a imprensa, a gente já comentou aqui inúmeras vezes. Então, a prosperar essa ação do Lulinha contra o Flávio seria dizer que ninguém poderia nunca comentar sobre uma investigação notória de interesse nacional que está em andamento, o que seria uma conclusão absolutamente absurda. Então, a juíza, ela acertou ao preservar esse nosso direito. E hoje em dia tá raro isso, né? Se estivesse sendo julgado no STF ou no TSE, eu tenho dúvidas sobre se o resultado seria esse. Mas está de parabéns a juíza por ter privilegiado a liberdade de expressão, né, nesse momento histórico em que, né, esse nosso direito fundamental está sendo tão soterrado pelas decisões dos tribunais superiores. Então, tá certa aí a juíza, o vídeo ele deve ser mantido no ar, com certeza. Ele podia, inclusive, o Lulinha vir a público ou fazer algum tipo de solicitação para que tenha um canal aberto ao público para poder se explicar, dizer o quanto é inocente e livre dessas acusações todas. Enfim, esse tipo de satisfação a gente não consegue, não costuma, né, ter acesso, não consegue ouvir. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.